O Juan Oliveira, por exemplo, ele pergunta, olha, podemos dizer que o livro é uma forma de as novas gerações poderem descobrir ou redescobrirem a obra do Eliphas? O que mais as gerações mais jovens poderão descobrir ao ler o livro? Eu acho que sim. Eu acho que a pretensão é justamente essa. Obrigado, Juan. Adoro Juan. Eu acho que a pretensão é justamente essa, assim, de mostrar, apresentar para esses meninos uma coisa que pode estar distante, né? Sabe que eu sempre me surpreendo. De vez em quando tenho esses choques, assim, de gerações diferentes que entram em contato ou que conhecem muito a obra do Eliphas. O Eliphas é um cara, claro, segue fazendo coisas muito importantes até hoje, mas esse lugar de destaque nas capas de disco foi uma coisa marcante para uma geração, né? Até uma determinada idade hoje. E regularmente eu tenho essa surpresa com pessoas que não viveram exatamente esse período de maior produção do Eliphas na música, completamente fascinados com esse trabalho. A última, por exemplo, veio de um lugar que foi um encontro com o Emicida. O Emicida, enfim, estávamos eu, Eliphas e Emicida, e ele, enfim, começou falando, se derretendo pelo Eliphas, não o conhecia, mas falando da importância que o trabalho dele tinha para a vida dele, para a formação musical dele. Porque quando ele quando ele era criança, adolescente, nos anos 80, ele olhava essas capas de disco e antes de ouvir, se deliciava com essas capas de disco, né? E as capas do Paulinho, citou, né? Paulinho, Martinho, Bete Carvalho, enfim, João Nogueira, essa turma toda. E ele falou assim, mas tem uma capa especificamente que eu amo do Paulinho da Viola, que não é sua, mas que para mim aquilo assim, tipo, aquilo ali para mim é um Sgt. Peppers. É a capa do Sgt. Peppers da música popular brasileira, que é uma capa do Paulinho da Viola, que é uma fotografia de um móvel onde tem vários porta-retratos de várias pessoas, de várias figuras do samba. E eu passava horas olhando aqueles retratos e tentando identificar cada uma das pessoas, né? Figuras muito importantes do samba. O Eliphas deixou ele falar. Quando ele falou assim, então essa, e não foi você que fez. Ele falou, não, essa fui eu que fiz também. Inclusive, tem uma foto minha lá. E eu fui ver essa capa depois. Tinha uma foto num dos porta-retratos em cima do móvel, era justamente do Eliphas. Prova que era dele, sim, a capa de disco. Mas, enfim, eu acho que tem isso. Quem se relaciona com a música, quem se relaciona com o teatro, quem se relaciona com as questões sociais, com o ativismo social, isso e as representações gráficas disso tudo, vai se deparar necessariamente com a obra do Eliphas nesses 50 anos, né? Você não tem como falar sobre música brasileira sem passar por essas capas. Você não tem como falar sobre a produção teatral do país nos últimos 50 anos sem passar pelos cartazes, pelas programações visuais, pelos cenários. Na literatura, isso também acontece. Então, é uma figura... O trabalho do Eliphas ajuda muito a contar a história do país, né? De modo visual. Eu acho que o livro tem um pouco essa tentativa de percorrer a história do país, da cultura, da sociedade brasileira, a partir desses estímulos gráficos, dessas representações gráficas, né? E essa descoberta se dá para uma jovem dessa maneira, a partir do estímulo visual. Por isso que a gente acredita que talvez a possibilidade de reconhecer, dessas novas gerações reconhecerem a parte dessa história pode se dar por esse instrumento, né?
por essa conversa entre ficção, realidade, entre as obras reais e as obras criadas para o livro.